Nessa aula a gente vai falar sobre o développé e o enveloppé. Dois movimentos bem interessantes que você vai encontrar principalmente nos exercícios de adágio, nos exercícios mais lentos, onde a gente trabalha a linha das pernas, onde a gente trabalha a força das pernas, uma musicalidade um pouco mais tranquila. Para a gente entender e trazer a referência da nomenclatura para o movimento, développé vem do movimento de desenvolver a perna. E o enveloppé é o movimento contrário, de trazer a perna. Então, o movimento de développé ele vai estender e o movimento de enveloppé ele vai flexionar, trazer de volta. Na prática, eu quero que você lembre primeiro da aula sobre passé e retiré. Se você não assistiu essa aula ainda, pausa aqui agora, vai na aula de passé e retiré para entender a primeira parte do movimento. Por quê? O développé e o enveloppé passam pela posição, pelo movimento de passé. Então lá já tem a primeira parte da aula, certo? Se você já assistiu, e recapitular aqui bem rapidamente alguns princípios básicos do passé. Eu trago o pé arrastando pela base, eu vou trazer o joelho aberto, o calcanhar para frente e somente a ponta do meu pé que está para frente, para a gente acabar não entortando o pé. Lembra disso, né? Então, partindo dessa posição, né, dessa passagem do passé, eu tenho o développé nas três posições, frente, lado e trás. Eu vou mostrar primeiro ao lado que fica mais claro do que a gente vai fazer. A partir do passé, eu vou manter o joelho sempre na mesma posição do passé. O que isso significa? Eu vou estender meu joelho e essa parte, a parte da coxa, não pode se movimentar. A partir daqui, eu vou estender o meu joelho, fazendo um développé, ponta do pé no chão, e volto na minha posição inicial, que no caso é a primeira posição. De novo, arrasta o pé, vem o passé, mantenha a coxa, o joelho na mesma altura, estendeu, a ponta no chão e fechou. Por que a altura do joelho é muito importante de manter? Para não acontecer isso daqui e para baixo. Não pode acontecer. Ah, Ju, e para cima? Pode? Para cima pode. Então, por exemplo, eu poderia fazer um passé aqui e um développé mais alto. Aí não tem problema. Mas eu nunca posso, em hipótese alguma, o joelho tá lá em cima e o développé para baixo. Isso não pode acontecer, tá bom? O mesmo vai acontecer se eu estiver numa terceira posição, numa quinta posição. E o mesmo vai acontecer se eu tenho um passé e preciso fazer um développé para frente ou para trás. O meu joelho não pode abaixar. Meu joelho não pode abaixar. Exemplo, eu sei que talvez possa ter passado na sua cabeça assim, Ju, e se eu precisar fazer um développé baixinho? Existe um développé baixinho? Existe. E aí o professor vai te pedir um petit de pequeno, petit développé. Então, petit développé, ele passa pelo petit retiré, lembra da aula que eu mencionei no começo? Petit développé e fecha. Petit développé, ele passa por um petit retiré, um petit passé, tá? A gente acaba nem utilizando muito essa expressão petit passé, mas aqui é só para ficar de fins didáticos, certo? A mesma coisa vai se repetir se a gente sai da frente e faz um petit développé para frente, ou se eu faço um petit développé para trás. Independente da posição, as correções, elas vão se manter. Agora, uma outra correção muito importante no movimento ainda de développé. Eu preciso manter a rotação da minha coxa. Então, além da altura, essa rotação da perna para fora, ela precisa se manter e é uma das coisas mais difíceis que a gente tem no movimento de développé. Ao lado, sim, mas na frente também, principalmente. Eu preciso, mostrar e empurrar esse calcanhar para frente, porque senão fica assim, totalmente en dedans. E aí eu estico en dedans, e a hora que fechar eu fecho en dehors. Isso não pode acontecer. Então, a rotação da coxa, lembra, é um dos princípios básicos do balé. É uma das coisas que, assim, uma das primeiras coisas que a gente aprende e ela vai permanecer durante todas as aulas de balé. É uma característica
fundamental, tá? A rotação. Então, lembra de manter o calcanhar para frente, dedos para baixo, que é exatamente o mesmo alinhamento do Batman Tandi, do Batman GT, tá? Atrás, exatamente a mesma coisa. Eu tenho o calcanhar para baixo e a ponta do pé para cima, nunca o oposto. Não posso ter essa posição, tá? Aqui, a rotação, na minha modesta opinião, o développé derrière é um dos mais difíceis de segurar o andeor. Por quê? A gente utiliza bastante força do glúteo aqui e a tendência é a gente fechar, tá? Então, se você está assistindo essa aula, pode ter certeza, de cada 10 correções de développé, 8 vai ser sobre este andeor aqui, que não pode trazer pelo joelho e ficar andedando, tá bom? Então, lembra que menos é mais. Se você já é minha aluna há mais tempo, isso já está muito claro. Se você está chegando agora, grava isso. Menos é mais. Ou seja, é mais interessante ter uma perna um pouco mais baixa, com o alinhamento correto, andeor, ponta do pé esticado, do que querer fazer um super développé alto e não conseguir sustentar. Então, todos esses movimentos que saem de um passé e fazem uma extensão são os développés. O enveloppé, ele é exatamente a mesma coisa, só que ao contrário. Então, todo enveloppé, ele vai sair da posição de extensão, trazendo por um passé e voltando pela mesma posição do développé. Percebe? É como se fosse uma câmera ao reverso. O développé eu saio, estendo, ponta, fecha, e o enveloppé sai estendido, puxa a perna no passé e vai descendo pela perna de base. Isso pode acontecer também nas 3 posições, tanto no second, quanto no devant, quanto no derrière. Derrière eu tenho aqui, ó. Faço, trago. Isso aqui é o mais difícil, ó. Percebe que meu tronco, ele tá um pouquinho mais para frente. Quando eu trago esse passé, eu tenho que naturalmente trazer o meu tronco mais alinhado. Essa é uma correção um pouco mais intermediária, mas eu acho que cabe aqui você entender que sim, acontece. Eu acabo levando meu tronco levemente mais para frente e no momento que eu vou puxando, eu tenho que fazer isso ao mesmo tempo. A perna vai trazendo, meu corpo vai alinhando novamente. E assim como o développé, que tem o petit développé, também pode acontecer de ter o petit enveloppé, que é toda vez que a gente faz o mesmo movimento mais baixinho. E um adendo para a gente fechar a aula. Na verdade, são 2 adendos. O primeiro, muitas vezes, se você já está em um retiré e vai fazer um développé, às vezes você está aqui num balance, mesmo que pé no chão, o fato de você estender a perna já é considerado um développé, por mais que você não tenha feito ele lá do chão. Ou seja, todo movimento de extensão está nessa posição, vai esticar, já é considerado um développé. Assim como o enveloppé também. Vamos supor que eu tenha uma posição esticada, fiquei no balance um tempo e preciso voltar para fazer extensão para trás, por exemplo. Então, como fica enveloppé, développé para trás, tá? Isso também pode acontecer. Eu não preciso obrigatoriamente voltar, passar pelo chão para poder ir novamente, tá? E o último adendo é que o movimento de enveloppé, esse voltar, também é conhecido como raccourci. Então pode ser que dependendo da sua metodologia que você está estudando ou que você costuma fazer as aulas, alguém te fale raccourci e não enveloppé, mas é exatamente a mesma coisa. Aqui, raccourci, développé e assim por diante. Certo? Se tiver alguma dúvida, manda aqui embaixo nos comentários e a gente se vê numa próxima aula. Até!